Oi, sejam bem-vindos ao canal. A história começa lá no Amazonas. Uma mulher chamada Ana e o parceiro dela estão precisando de um barco para seguir viagem. Do nada, começam uns barulhos estranhos saindo do meio do mato. É somente um macaco. Ana olha para o companheiro e diz que o que vem pela frente vai mudar a vida deles para sempre. Ela resolve ir na frente sozinha. Só que tem alguém de olho nela. Duas pessoas aparecem seguindo ela de perto. Ana dá no pé. Aí, um dos caras que estava atrás dela é pego por um bicho gigante e uma cobra sucuri. Depois disso, a cena muda e mostra um homem chamado Doug McAllister. Ele está contando uma ideia de filme de ação cheia de tiro e correria. Mas o casal que está ouvindo interrompe ele. Eles explicam que aquele é o vídeo do casamento deles. E o que o Doug está falando não tem nada a ver com o que eles queriam. Eles querem um vídeo de casamento romântico, bonitinho. O Doug responde que eles disseram que gostavam de filme de terror, por isso ele pensou em fazer algo diferente. Dizem que aquilo não é um filme, é um vídeo de casamento e pronto. Aí a cena muda de novo e mostra um ator chamado Griff. Ele está treinando as falas dele enquanto passa maquiagem. Mas a verdade é que o Griff é só um figurante, aquele pessoal que fica no fundo da cena. Ele está falando as frases com uma vontade tão grande que ninguém pediu. Ninguém ali está ligando pra ele. Mandam ele ir pro lugar dele no set. No caminho, o Griff vê um anúncio sobre a tal cobra anaconda. Depois ele ouve um áudio do Doug dizendo que o Doug fugiu pra casa da mãe do Griff. A mãe dele contou que o Griff conseguiu um papel num grande projeto. O Doug diz que está orgulhoso do amigo. Quanto ao pai do Doug, ele chama o filho pra conversar. O pai diz que sabe que filmar casamento não era o sonho do Doug, mas diz que vai se aposentar logo e depois disso a empresa vai ser toda do Doug. Diz que é uma vida garantida, uma vida nota 7. Hoje é o aniversário do Doug, mas ele não está com vontade de festa. Ele só quer ir pra casa. Chegando lá, tem uma festa surpresa esperando por ele. O amigo dele, Kenny, está lá. A Clary também. E pra surpresa do Doug, o Griff aparece. O Griff coloca um filme antigo pra todo mundo ver. É um filminho curto que os 4 fizeram juntos quando eram crianças, chamado The Quatch. O Doug nem acreditava que ainda existia uma cópia disso. Todo mundo assiste e se diverte pra caramba. No final do filminho, o personagem do Griff mata o monstro e salva a galera. No dia seguinte, num restaurante, o Griff solta uma bomba. Ele diz que conseguiu os direitos pra filmar a história da anaconda. Ele conta que o filme foi baseado num livro de um autor japonês. E a esposa desse autor era fã do Griff por causa de uma série que ele participou. Por isso, ela deu os direitos pra ele. Agora, o Griff quer que todo mundo se junte pra fazer o filme de novo. O Kenny aceita na hora. A Claire tenta dizer não, mas o Griff convence ela. O Doug fica na dúvida. Ele diz que sente muito, mas não pode participar. O Griff lembra ele dos tempos antigos, quando eles ficavam até as 4 da manhã vendo filme de terror. Diz que agora eles podem fazer um de verdade. Mas o Doug diz que não dá, que eles não são mais crianças. Só que depois, o Doug chega em casa e vê o filho dele assistindo aquele filme que eles fizeram quando eram pequenos. A esposa dele dá um empurrãozinho e diz pra ele ir fazer o filme. O Doug começa a escrever o roteiro. Para fazer o filme, eles iam precisar de um barco, um capitão que conhecesse a região e uns 2 milhões de dólares, mas o banco só liberou 9 mil reais para eles. Então eles tiveram que diminuir o orçamento para 43 mil. Eles decidem que o filme precisa de algo mais profundo, então inventam um drama de família pro roteiro. Todo mundo gosta do que o Doug escreveu. O Kenny conversa com o Doug e lembra que eles tiveram um problema no passado. Uma vez, num casamento, o Kenny bebeu demais e caiu em cima da mesa de pães. Mas agora ele diz que está mais calmo, que só bebe cerveja e vinho. O Doug resolve dar uma segunda chance pro Kenny. Antes de viajarem pro Amazonas, o filho do Doug dá um presente pra ele. Em vez de escrever o melhor pai do mundo, ele escreveu o maior Doug. A equipe toda chega no Amazonas, no meio da floresta. O Doug conta que leu que as anacondas ficam na água esperando por dias, escondidas, só esperando a hora de dar o bote. Logo depois aparece um homem dizendo que uma anaconda uma vez apertou uma mulher com tanta força que os olhos dela pularam pra fora. Essa mulher era a avó dele. Esse homem é o Santiago, o cara que o Kenny contratou pra cuidar da cobra do filme. Mas a Ana também está por ali, e tem uns homens atrás dela. Quando ela encontra o pessoal, ela pega uma faca. O Santiago apresenta a cobra dele pra todo mundo. Ele trata a cobra como se fosse um melhor amigo. Ama o bicho mais que tudo. Ele mostra a cobra, que se chama Ator. Todo mundo fica impressionado. O Santiago diz que dizem por aí que existem cobras ainda maiores que aquela. Quando o Santiago coloca a caixa da cobra no barco,
A caixa abre um pouquinho. Nessa hora, a Anna rouba as chaves do barco de um homem que estava dormindo. Ela vai até o pessoal do Doug e mente dizendo que o pai dela está no hospital e que precisa levar aquele barco para a oficina. Diz que eles vão ter que arrumar outro barco, mas não tem nenhum sobrando. O Doug diz que eles sonharam com esse filme a vida inteira. Então a Anna acaba aceitando levar todo mundo no barco, e eles partem. A galera adora o barco, mas os homens que estão atrás da Anna dão um jeito de estragar os outros barcos do porto para ninguém seguir eles. À noite, o Doug pede para todo mundo rezar para os deuses do cinema. Ele pede só uma coisa: que nada estrague o filme. No dia seguinte, as gravações começam. No filme, a personagem da Claire manda uma cobra caçar uma anaconda gigante que acabou com a família dela. Pro Doug e pro Griff, filmar aquilo é muito especial. Eles sempre quiseram trabalhar juntos, e finalmente conseguiram. A Claire e o Griff já eram amigos faz tempo, e agora estão fazendo o papel de namorados no filme. O Doug diz que a química deles na tela está ótima. Depois das gravações, o pessoal vai jantar e começa a brincar de caçar cobra. Mas nessa mesma noite, a cobra do Santiago sai da caixa e vai parar perto de onde o pessoal está dormindo. Ela vai direto pro lado do Griff. Ele vê a cobra e solta um grito. Ele acorda geral querendo saber como essa coisa aconteceu. Santiago insiste que tá tudo sob controle. Ele jura que a cobra faz o que ele manda e promete que não vai deixar nada acontecer com eles. No dia seguinte, Anna tá lá checando o mapa da selva. Enquanto isso, Griff tá filmando uma cena com a anaconda real oficial. Ele tá morrendo de medo e implora pro Doug não fazer ele passar por isso. Mas Doug diz pra ele relaxar, que o Santiago tá com o bicho na rédea. Durante a cena, Griff tem que segurar a cobra perto do rosto e olhar no fundo do olho dela. Ele fica tão em choque que empurra a cobra. A anaconda cai direto no motor do barco e vira sushi. Santiago fica devastado. Parece que metade da alma dele foi pro ralo. Ele tá tão mal que nem quer ver o Kenny no enterro da cobra. Doug manda o Griff vazar. Santiago faz o funeral do bicho e canta uma música triste. De longe, os stalkers da Anna tão vigiando o time. Mas aí, um deles ouve uns barulhos bizarros na água. Uma anaconda gigante aparece e deleta o cara. Depois, Griff chega no Santiago para pedir desculpas. Ele diz que um amigo dele morreu também e que sabe que dói. Santiago pergunta se era um ovo. Os dois sentam para tomar uma gelada. Griff abre o coração sobre a carreira de ator. Santiago diz que o mundo não merece o Griff, que ele é uma estrela. Bêbado e alterado, Santiago declara que vai pegar um ovo novo pro filme. Ele arrasta o Griff pra selva no meio da noite. Ele diz que sente que tem ovos por ali. Ele explica que os ovos ouvem eles pelas vibrações do chão. Santiago e Griff se separam e cada um vai para um lado. Griff olha para trás e o Santiago simplesmente sumiu no mapa. Sem pensar, Griff corre. Enquanto isso, Santiago acha um ovo, mas a cobra pega ele por baixo. Griff corre e conta tudo pro Doug. Doug diz que tem certeza que o Santiago vai voltar com um ovo gigante. Mas, se ele não aparecer logo, eles vão atrás. Depois de 1 hora sem sinal do Santiago, Griff começa a surtar. Enquanto isso, o Kenny tomou os remédios do Santiago e tá falando nada com nada. Doug decide que geral precisa ir buscar o Santiago. Eles entram no meio da selva densa e acham um carro velho abandonado. Do outro lado, os caras que perseguem a Anna percebem que ela não tá no barco e vão pra selva também. A equipe entra no carro velho. Griff ouve um barulho lá fora. Um corpo morto cai em cima do carro. E aí eles ficam cara a cara com a famosa anaconda gigante. Anna grita que eles têm que vazar, mas o motor do carro tá de má vontade e não liga. Kenny diz que o fusível provavelmente queimou. Tá embaixo do painel, mas o Kenny não consegue consertar porque tá com a visão toda ferrada. Doug perde a paciência com ele. O cara disse que tava ficando cego. Griff e Doug discutem sobre quem vai sair do carro. No fim, sobra pro Doug ser o herói. Ele abre o capô o mais silencioso possível, rezando pra anaconda não ouvir. Mas no segundo em que ele fecha o capô, a anaconda ataca com tudo. Doug consegue pular pra dentro do carro no último segundo. A anaconda é enorme, tipo um dinossauro. Aí, do nada, um grupo de caras de moto começa a perseguir eles. Anna avisa pra não parar que eles são garimpeiros ilegais. Os caras começam a atirar. Anna saca uma arma e revida.
Eles conseguem escapar e voltam pro barco. Mas tem um cara lá esperando, apontando uma arma, querendo saber onde ela tá. Anna aparece por trás e derruba o maluco. Ela diz que pode tirar eles dali, só precisam continuar indo pro norte. Doug diz pra ela só levar eles pra casa. Mas Griff não quer ir embora de mãos vazias depois de todo esse perrengue. Ele tá todo ferrado. Doug olha pro troféu que o filho deu pra ele e tem um estalo. Doug reescreve o roteiro pra incluir a Anna na história. No dia seguinte, ele apresenta a ideia pra geral. E se, enquanto estão procurando a Anaconda, eles acharem uma mina durona que tá numa missão pra expor os garimpeiros? Agora o roteiro é eles contra a Anaconda e os bandidos. Todo mundo amou. Griff diz que isso vai ser um hit. Doug diz que eles vão terminar esse filme sim. Eles colocam a Anna no elenco. Mas essa mudança de direção deixa a Claire e o Griff meio de lado. E óbvio que eles ficaram com um ranço disso. No dia seguinte, quando o Doug chama o Griff, ele nem tinha dormido. Griff, todo amargo, sugere que eles mudem o nome do filme pra Anaconda. Ele joga na cara do Doug que ele só tá ali por causa dele. Se não fosse pelo Griff, o Doug ainda estaria filmando Casamento de Gente Estranha. Aí um barco gigante passa por eles. É uma equipe real filmando o reboot de Anaconda da Sony. E a verdade aparece. A Sony tem os direitos, o Griff mentiu o tempo todo. Doug fica puto. Ele quer saber por que o Griff mentiu. Griff admite que mentiu pro Doug topar fazer o filme com ele. Griff resmunga que o Doug não pode demitir ele porque ele já pediu demissão na noite passada. Griff pega as tralhas dele, pula num barquinho e vaza. Claire tenta impedir, mas ele não ouve. Ele vai em direção ao navio da Sony, mas o bagulho tá completamente destruído. Griff vê uma garota pedindo ajuda. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, a Anaconda engoliu a garota. Griff fica sem chão. Enquanto isso, Doug decide continuar gravando sem o Griff. Ele diz que imprevistos acontecem e faz parte da vida de cineasta. Mas aí, a Anna aponta uma arma pra geral e manda todo mundo sair do barco. Ela leva os três pra dentro da selva. No barco, o Griff chega pra achar os amigos e só encontra uma arma no chão. No meio da mata, Anna obriga eles a tirar sacos da água. Dentro tem ouro. Anna é a vilã. Ela é a garimpeira. Aí um cara aparece e aponta a arma pra ela. É um policial que estava atrás dela. Só que o Griff de longe não sabe disso e atira no policial. Doug avisa. Mano, você atirou num tira. Anna pega a arma e termina o serviço do policial. Ela mantém geral na mira da arma. Mas a Claire consegue desarmar ela. E logo depois, a Anaconda brota da água e ataca a Anna. Geral corre. Um dardo atinge o Doug e ele fica paralisado, durinho. Kenny diz que o único jeito é urinar no peito dele. Griff diz que tá seco. Kenny admite que não consegue também, ele tem bexiga tímida. Ele não faz xixi em público nem sob tortura. Geral começa a dar um hype nele. Você consegue, mano! Deixa fluir! Mas o Kenny só consegue se tiver sentado. Então o Griff vira o banquinho humano pro Kenny. Depois de muito sacrifício, o Kenny finalmente batiza o Doug. Geral comemora. Enquanto eles se movem, Doug diz pro Griff que tinha inveja dele há muito tempo, por ele ter coragem de fazer o que o Doug não conseguia. Mas aí a Anaconda ataca o Doug. Geral corre. Griff fica na bad total, achando que o amigo morreu. Kenny diz que tem um campo aberto e o barco tá do outro lado, mas tá muito exposto para sair correndo. Eles precisam de uma distração. Aí eles acham o corpo do Doug. Kenny checa o pulso. Olhando pro Doug, ele diz que talvez o Doug seja a distração perfeita. Se eles jogarem ele no campo e ligarem um sinalizador no pescoço dele, a cobra vai nele e o resto foge. Nesse meio tempo, o resto passa. Kenny coloca o sinalizador no Doug. Ele joga uma esmeralda na boca do Doug, dizendo que cobras amam uma joia. Eles começam a correr pelo campo. A cobra vai pra cima do Doug, mas aí os olhos dele abrem. O cara tá vivo. A galera grita de longe. A Anaconda tá na cola dele. Doug pula. De algum jeito ele continua escapando da cobra. Aí o sinalizador liga. A cobra tenta pegar, mas morde o sinalizador direto no pescoço do Doug. Por um milagre divino, Doug sobrevive. Ele pergunta de quem foi a ideia do ovo. Kenny tenta fingir que foi decisão do grupo, mas o Doug sabe bem quem foi. Eles continuam
e acham o set da Sony todo destruído. Griff acha um rádio. Alguém responde. O cara do outro lado joga uma esmeralda na cobra que tá atacando ele. É ninguém menos que o Ice Cube. Ele conta que depois que a cobra atacou, o time dele sumiu. Doug diz que eles precisam matar o bicho antes que ele jante eles. Eles perguntam pro Ice Cube como a cobra morria no roteiro oficial, mas o roteirista nunca terminou o final. Eles começaram a filmar com o roteiro pela metade. O que o Ice Cube sabe é que tinha explosivos por todo o canto. Kenny sabe como explodir tudo. O Ice Cube diz que tem que achar o J-Lo e o Stoltz, mas antes, geral pede uma selfie. Eles tiram a foto e o Ice Cube dá uma arma pra eles. Agora a Claire liga os geradores. Kenny cuida das câmeras. Anna, Griff e Doug vão atrair o bicho pra zona de explosão. Doug e Griff pulam num carrinho de golfe. Eles ouvem a anaconda atrás, mas ela vem de lado. Começa a perseguição e o Kenny perde o sinal dos explosivos. Claire e Kenny lutam para recuperar a conexão. No momento em que a anaconda entra na zona, Griff aperta o botão. Nada acontece. Deu ruim. Kenny percebe que esqueceu de ligar a chave. Mas aí as bombas explodem e a anaconda pega fogo. Geral comemora. Só que a anaconda é forte demais e continua viva. E o carrinho de golfe emperrou. Eles chegam num beco sem saída. A anaconda pula neles. Griff saca a arma e encara o bicho, tipo no filme de criança. Ele atira o sinalizador explosivo na boca dela. A anaconda explode, mas a cabeça ainda tá viva e querendo morder. Doug finaliza a cabeça da anaconda com o troféu que o filho deu. A anaconda finalmente foi de arrasta pra cima. Todo mundo sobreviveu. Eles lançam o filme, que óbvio que não é autorizado, é piratão, então nada de cinema. A Sony chega com o processo na hora. Claire e Griff casam e o Doug dirige o vídeo de casamento, dessa vez sem monstros. Aí uma mulher visita o Doug e diz que amou o filme pirata e quer que ele dirija o Anaconda oficial e autorizado. Até o Santiago sobreviveu, e com isso a história acaba. Comenta aí o que achou desse filme. E assim chegamos ao final de mais um recap. Obrigado a todos por assistir o vídeo.